Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai estudar aqui junto Terceiro Nef, capítulo 29. O capítulo 29 aqui são palavras de Mormon. Ele está fazendo algumas considerações aqui sobre o que Jesus Cristo tinha falado, tá bom? Vamos acompanhar aqui. O capítulo é pequeno, então a gente vai conseguir chegar terminar. São 9 versículos só, tá bom? Então vamos lá. O versículo 1 em diante diz assim: E agora eis que vos digo que quando o Senhor, em sua sabedoria, julgar conveniente que estas palavras cheguem aos gentios, segundo sua promessa, então sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel, relativo à sua volta, às terras de sua herança, já está começando a ser cumprida. Bom, o Salvador Jesus Cristo aqui, no livro de Terceiro Nef, especificamente ali no capítulo 20, capítulo 21, ele citou que o surgimento dessas palavras, o surgimento do livro de Mormon, seria um sinal que Israel começaria a ser coligada novamente, tá bom? Inclusive que os judeus voltariam para a sua própria terra ali, sendo coligados também, tá bom? E junto às terras, né, as tribos de Israel seriam coligadas, juntadas novamente por meio do Evangelho. E que especificamente lá no capítulo 21, terceiro Nef 21, do versículo 1 ao 7, fala que o livro de Mormon era um sinal de que essa obra já havia começado. Então, Mormon, que está fazendo um resumo dessa obra, ele insere essas palavras aqui. Que ele fala que no dia em que essas palavras, ou seja, esse livro surgir entre nós, é realmente mostrando que Deus ele iniciou a sua obra aqui para que sejamos coligados, tá bom? Que ele está cumprindo. E ele continua: E sabereis que a palavra do Senhor proferida pelos santos profetas serão todas cumpridas. E não tendes que dizer que o Senhor retarde a sua vinda aos filhos de Israel. Então ninguém vai poder dizer, né? Ah, o Senhor está retardando a sua vinda, né? Nas Escrituras diz que realmente, né? As pessoas vão dizer: nossa, o Senhor retarda a sua vinda. Não, mas ele vai vir no tempo certo. E os sinais que ele já está vindo, a preparação é essa, o surgimento do livro de Mormon, a coligação de Israel, tudo isso é um sinal. E aí Mormon está mencionando isso aqui, ó. Versículo 3 em diante. Não tendes que imaginar em vosso coração que as palavras que foram ditas são vãs, pois eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com o seu povo da casa de Israel. Então, ou seja, todas as promessas vão ser cumpridas. E ele está dando aqui o sinal de que essas palavras chegando a nós eram um sinal desse cumprimento. Então a gente não pode imaginar que o que foi proferido antes pelos profetas foi vão, tá bom? Também vai se cumprir. E quando virdes essas palavras aparecendo no meio de vós, não tereis mais necessidade de desdenhar a obra do Senhor, porque a espada da justiça está em sua mão direita. E eis que nesse dia, se desdenhardes as suas obras, ele fará com que ela prontamente vos alcance. Aqui quando fala que mesmo se nós desdenharmos da obra do Senhor, vai fazer com que alcance, eu coloco aqui como se eu desdenhar, não fazer uma missão, se eu não proclamar o Evangelho ele vai continuar avançando. O Senhor ele tem os seus meios, tá bom? Mas na verdade a gente tem que fazer parte desse reino, fazer parte do reino de Deus e ir avançando, tá bom? Seja honrando a Deus com nossos ganhos, né? Por meio de ofertas de jejum, ofertas, né, para construção de templos, ou devolvendo o nosso dízimo. Tudo nós fazemos para a honra do Senhor. E isso faz com que o reino de Deus avance, né? Minha filha, por exemplo, ela está na missão. Faz um mês que ela está na missão. Ela também está fazendo o reino de Deus avançar na terra. Continuando aqui, versículo 5 em diante, ele diz: Ai daquele que desdenha a obra do Senhor, sim. Ai daquele que nega o Cristo e suas obras, sim. Ai daquele que nega as revelações do Senhor, que diz que o Senhor já não se manifesta mais no meio de revelações, né? Nem por profecia, nem por dons, nem por língua, nem por cura, nem por poder do Espírito Santo. Sim, ai daquele que disser naquele dia, a fim de obter lucro, que nenhum milagre pode haver, realizado por Jesus, porque o que fizer isso se tornará como um filho da perdição, o qual se
o qual não houve misericórdia segundo as palavras de Cristo. Bom, então aqui, né, Mormon, ele sabe que ele está descrevendo para a nossa época aqui, e ele fala que vai chegar um tempo em que as pessoas vão desdenhar, vão falar, não, os milagres foi lá, os milagres que Jesus Cristo fez foi para mostrar que ele era o Filho de Deus, está lá escrito em João, eram sinais, né, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Hoje em dia Cristo não faz mais milagres e sinais, ele faz milagre na nossa vida, individual, buscarmos ao Senhor por meio do sacerdócio, bênção do sacerdócio, é a mesma, a igreja é a mesma, tá bom? Só que aí, muitos pregadores hoje em dia, né, eu vejo isso, eles pegam e falam, dizendo que, não, o apóstolo foi naquela época, os milagres foi naquela época, o Senhor encerrou a sua obra, né? Hoje não tem mais milagres como no passado, e é mentira, o Senhor ele continua sendo o mesmo, tá bom? E ele continua fazendo milagre entre nós. Quando eu estava lendo essa parte aqui, eu lembrei de Moroni, capítulo 7, versículo 37 em diante, falando sobre os milagres, né? Por que os milagres param de acontecer em nossa época? Ele diz assim: eis que vos digo, não porque é pela fé que os milagres... Peraí, deixa eu começar de novo. Moroni, capítulo 7, versículo 37. Pois eis que vos digo, não, porque é pela fé que os milagres são realizados, e é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens. Portanto, ai dos filhos dos homens, se essas coisas tiverem cessado, porque é por causa da descrença que tudo é vão. Porque, de acordo com as palavras de Cristo, nenhum homem pode ser salvo, a não ser que tenha fé em seu nome. Portanto, essas coisas, se houverem cessado, então a fé também cessou. E terrível é o estado dos homens, pois não pode, pois como é que não se tiver, é como se não tivesse havido redenção. Então, se os milagres cessaram entre nós, é por falta de fé, né? A fé, ela antecede o milagre, né? Deus não faz milagre fiado, né? Primeiro a gente tem que ter fé para depois receber os milagres, tá bom? Então aqui fala que se as pessoas que acreditam, foi lá no passado, é porque não tem fé. É por causa da falta de fé que os milagres não acontecem hoje em dia. Mas acontecem muitos milagres, eu sei que acontece. Continuando aqui, voltando para a leitura aqui, versículo 8 em diante, diz assim: sim, já que o tendes zombado, ou seja, desdenhado, né, do evangelho, da obra do Senhor, nem desdenhar ou escarnecer dos judeus, nem dos seus remanescentes da casa de Israel. Pois eis que o Senhor se lembrará de seu convênio com eles, e procederá com eles de acordo com o que jurou. Portanto, não deveis supor que vos será possível virar a mão direita do Senhor para a esquerda, a fim de que ele não execute os julgamentos e juramentos e convênios que fez com a casa de Israel. Aqui é essa parte, né? Ele fala que o Senhor vai cumprir as promessas que ele fez aos judeus, à casa de Israel, a todos, tá bom? E aqui quando fala que não pense que será possível desviar a mão do Senhor da direita para a esquerda. O que eu imagino aqui? Eu me lembrei aqui da ocasião em que Jacó, né, foi abençoar ali Efraim e Manassés, e ele virou a mão. E o filho dele, José, ele quis tirar a bênção que estava sendo dada para Efraim e passar para Manassés. Ele queria trocar as mãos ali, ainda que era o primogênito, era Manassés, mas a bênção da primogenitura estava sendo dada a Efraim. E aí ele quis trocar. E aí Jacó ele não permitiu, porque a bênção era para ele. Então aqui quando eu vejo que fala que não será permitido tirar a mão direita do Senhor e pôr a esquerda, é que as promessas que ele fez aos judeus vai se cumprir, é dos judeus, é da casa de Israel. E a promessa que ele fez para as outras tribos da casa de Israel é delas, tá bom? Então a gente não pode desdenhar da obra do Senhor, achar que a gente pode desviar das bênçãos. O Senhor prometeu, ele vai cumprir, tá bom? E nós fazemos parte da casa de Israel por meio do convênio, entramos por meio do batismo no convênio aí para a casa de Israel. Então nós fazemos parte da promessa, né, feita a Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel, tá bom? E isso dá uma segurança enorme para nós, saber que Deus, ele cumpre a sua palavra e ele vai fazer de acordo com o que ele prometeu
com todos os remanescentes. Os remanescentes é os que restam, né? Os fiéis, tá bom? Ele vai abençoar esses fiéis. E não se engane, assim como o Mormon falou, os milagres continuam acontecendo, mesmo em nossa época. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.